Eu estava de joelhos na lama, lutando para salvar minhas videiras de uma geada precoce, quando uma rolha de champanhe de R$ 2.000 me atingiu no ombro. Levantei o olhar e vi minha irmã, Bia, parada no meu terraço, usando um vestido branco de gala, rindo com os pais bilionários do noivo dela. Ela apontou para mim e disse: "Não se preocupem com a jardineira. Ela é apenas uma funcionária que mantemos por aqui por pena." Ela não percebeu que a funcionária que ela tinha acabado de insultar era a dona da escritura de toda a propriedade. Ela também não sabia que eu deveria estar em Paris agora, mas voltei mais cedo. Ela achou que tinha cometido o crime perfeito. Eu estava prestes a transformar a festa de noivado dos sonhos dela em uma cena de investigação criminal, para entender por que eu estava de joelhos na lama em plena tarde de sexta-feira. Em vez de estar sentada em um café em Paris, preciso falar sobre a maior obsessão da minha vida, a Vinícola Almeida. Eu sou Mariana Almeida, tenho 34 anos, proprietária e operadora de um dos vinhedos boutique mais respeitados da Serra Gaúcha. Pelas minhas costas, os funcionários me chamam de Rainha do Gelo. Eu fiz por merecer. Eu não sorrio muito, não jogo conversa fora. Chego ao amanhecer e saio depois de escurecer. Inspeciono cada videira pessoalmente, provo cada barrica, aprovo cada rótulo. Algumas pessoas acham que sou fria. Eu acho que sou cuidadosa. Existe uma diferença. 2 semanas atrás, eu tinha agendado uma viagem de negócios para Paris, reuniões com distribuidores franceses, visitas a vinhedos em Bordeaux, o tipo de networking que mantém uma operação pequena como a minha competitiva. Eu tinha bloqueado a agenda, instruído a equipe, feito as malas. Estava tudo arranjado. Então, a previsão do tempo mudou. Uma frente fria incomum estava subindo da Patagônia, trazendo consigo a ameaça de uma geada negra que poderia aniquilar toda a minha colheita de Merlot, avaliada em R$ 5 milhões. As uvas estavam naquele estágio delicado, maduras o suficiente para colher, mas ainda não colhidas. Uma noite de temperaturas congelantes transformaria tudo em mingau. Não hesitei, cancelei Paris no último minuto, remarquei meu voo para casa e dirigi direto do aeroporto de Porto Alegre para o Vinhedo Norte, vestindo as primeiras roupas de trabalho que consegui pegar no vestiário da entrada, um macacão impermeável pesado, botas de borracha que iam até os joelhos, um gorro de lã puxado sobre as orelhas. O chão já estava gelado, a lama grossa e pegajosa. Direcionei a equipe enquanto desenrolavam as máquinas de vento e ligavam os aspersores de irrigação para proteção contra a geada. Meus joelhos afundavam na terra molhada enquanto eu verificava a temperatura do solo com as mãos nuas, calculando quantas horas tínhamos antes do congelamento chegar. Foi quando ouvi os motores. No começo, pensei que fosse um caminhão de entrega que tinha se perdido, mas quando olhei para cima, por entre as videiras, vi um comboio de limusines de luxo subindo o longo caminho de entrada em direção ao casarão principal. Carros pretos polidos como espelhos, movendo-se em uma procissão imponente, como um funeral para alguém muito rico e muito importante. Levantei-me. Com lama pingando do meu macacão, a confusão se transformando rapidamente em alarme. A agenda da propriedade deveria estar completamente vazia durante minha ausência. Tínhamos fechado a sala de degustação para uma limpeza profunda. A equipe de eventos estava de folga. Não deveria haver ninguém aqui, exceto a equipe mínima de manutenção. Comecei a caminhar em direção ao casarão, minhas botas fazendo um barulho de sucção a cada passo. Do Vinhedo Norte até a casa principal é cerca de 400 metros. Um belo casarão de pedra que meu bisavô construiu em 1921. Janelas em arco e paredes cobertas de era. À medida que me aproximava, podia ouvir música, risadas, o tilintar de taças, uma festa. Alguém estava dando uma festa na minha casa. Aproximei-me pela lateral, mantendo-me abaixada atrás da cerca viva que margeava os jardins formais. Quando cheguei ao terraço de pedra com vista para o vale, finalmente os vi. O terraço estava cheio de gente, talvez 40 convidados, todos vestidos com trajes de coquetel, segurando taças de cristal e socializando sob o sol do fim da tarde. Garçons de colete preto circulavam com bandejas de prata. Um quarteto de cordas tocava algo clássico e caro perto da fonte. E lá, no centro de tudo,
usando um vestido de grife branco, que provavelmente custava mais do que minha folha de pagamento mensal, estava minha irmã, Bia. Ela tinha 27 anos, 7 a menos que eu, e não poderíamos ser mais diferentes, onde eu era prática e direta. Ela era encantadora e manipuladora. Onde eu trabalhava 16 horas por dia para manter o vinhedo lucrativo, ela passava a última década pulando entre bicos de atriz fracassada e namorados ricos. Nossos pais sempre a favoreceram, a menina linda e vivaz que nunca errava. Eu não falava com a Bia há 6 meses. A última vez que conversamos, ela me pediu um empréstimo para pagar o aluguel no Leblon. Eu disse não. Ela me chamou de egoísta. Eu desliguei na cara dela. Agora ela estava parada no meu terraço, rindo com um homem alto e bonito que eu não reconhecia, e um casal mais velho que irradiava riqueza, da mesma forma que Plutônio irradia calor. Levantei-me, pronta para marchar até lá e exigir uma explicação. Foi quando a rolha de champanhe me atingiu. Bateu no meu ombro esquerdo com uma força surpreendente. Um pequeno projétil lançado de uma garrafa cara que algum convidado tinha acabado de abrir, a rolha ricocheteou no meu macacão enlameado e caiu na grama. Todos no terraço se viraram para olhar para mim. Eu devia ser uma visão e tanto, coberta de lama da cabeça aos pés, cabelo grudado no crânio, botas de borracha incrustadas de terra do vinhedo. Eu parecia uma criatura que tinha rastejado para fora de um pântano. Não se preocupem com a jardineira, disse Bia. Ela é apenas uma funcionária que mantemos por aqui por pena. A mulher, que eu aprenderia mais tarde chamar-se Dona Clarice, me olhou do jeito que se olha para um cachorro de rua sarnento que entrou no seu gramado bem cuidado, com nojo, desdenhosa. Bia continuou, sua voz pingando falsa simpatia. É a gerente contratada pela família. Ela é um pouco gananciosa e difícil, então é melhor não interagir com ela. A raiva explodiu no meu peito, quente e imediata. Abri a boca para gritar, para anunciar a todos os presentes que eu era dona de cada centímetro quadrado daquela propriedade que Bia estava invadindo, que toda aquela festa era uma fraude. Mas algo me parou. Talvez fosse a expressão no rosto de Dona Clarice, aquele desdém aristocrático, a certeza de que eu estava abaixo da atenção dela. Talvez fosse o jeito que Bia me olhava, um sorrisinho brincando no canto da boca, me desafiando a fazer um escândalo. Ou talvez fosse a percepção de que, se eu a confrontasse agora na frente de todas aquelas pessoas, ela encontraria uma maneira de distorcer tudo. Ela choraria, alegaria que foi tudo um mal-entendido, faria eu parecer a vilã. Então, fiz algo que Bia nunca esperaria. Fiquei em silêncio, deixei que pensassem que eu era a empregada, deixei que acreditassem na mentira. Virei as costas para o terraço e caminhei lentamente pela lateral do casarão, indo em direção à entrada de serviço perto da cozinha. Atrás de mim, ouvi a festa recomeçar, a música e as risadas aumentando novamente como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Bia aproveitou minha agenda de viagem para sequestrar minha propriedade, trouxe estranhos para minha casa, serviu minha comida e meu vinho, fingiu ser quem não era, e fez tudo isso enquanto eu deveria estar a milhares de quilômetros de distância. Sem saber de nada, ela calculou isso, planejou, comprometeu-se com isso, e agora eu ia fazê-la pagar. Entrei pela porta de serviço, deixando rastros de lama pelo piso de ladrilho do corredor. Eu precisava chegar ao meu escritório. Precisava entender exatamente o que estava acontecendo aqui, como Bia tinha conseguido armar isso, e então eu precisava destruí-la. Caminhei pelo corredor dos funcionários, o corredor estreito iluminado por tubos fluorescentes que zumbiam acima. Essa era a parte da mansão que os convidados nunca viam, as entranhas operacionais da propriedade, carpete industrial e paredes pintadas de branco. Eu tinha andado por aquele corredor 1000 vezes, mas nunca assim, nunca como uma intrusa na minha própria casa. Minhas botas deixavam pegadas barrentas no carpete. A água pingava do meu macacão no chão. Eu não me importava. Eu estava com muita raiva para me importar com qualquer coisa, exceto obter respostas. O escritório executivo ficava no final do corredor, passando pelos armários de suprimentos e pela copa dos funcionários. Empurrei a porta sem bater. Luana levantou os olhos do computador. Os olhos arregalados, Dona Mariana. A voz dela saiu como um guincho. Achei que a senhora estava em Paris. Luana tinha 24 anos,
recém-saída da faculdade de hotelaria e trabalhava na Vinícola Almeida há apenas 2 semanas. Ela era ansiosa e competente, mas inexperiente. O tipo de pessoa que seguia instruções sem fazer muitas perguntas. O tipo de pessoa que Bia poderia manipular. Parei na porta, lama pingando no chão de mármore polido do escritório, e fixei em Luana um olhar que poderia congelar vinho na garrafa. Por que tem uma festa na minha mansão? Luana, ela ficou pálida. Eu achei que a senhora tinha aprovado. Recebi um e-mail. Me mostre. As mãos dela tremiam enquanto ela abria a caixa de entrada e virava o monitor para mim. Lá estava, enviado há 3 dias de um endereço que parecia quase exatamente com o meu. Mariana, Almeida @Vinícola Almeida, com BR, quase, mas não exatamente. O endereço real era Mariana @Vinícola Almeida, com BR, este tinha o Almeida duplicado antes da arroba. Uma diferença minúscula, facilmente despercebida por alguém que não sabia. O e-mail dizia: Luana, aprovo o empréstimo do casarão para a família da Bia neste fim de semana gratuitamente. Por favor, coordene com a equipe de buffet e abra os espaços de eventos conforme necessário. Não me perturbe enquanto estiver em Paris. Não verificarei e-mails regularmente. Mariana. Li 2 vezes. Meu maxilar apertando a cada palavra. Isso não era apenas um mal-entendido familiar. Isso não era Bia ficando confusa ou ultrapassando limites. Isso era fraude premeditada. Criar uma identidade de e-mail falsa para se apropriar de propriedade. Isso é estelionato e falsidade ideológica, crimes federais, o tipo de coisa que dá cadeia se você tiver o azar de ser pega. Bia tinha calculado cada passo. Ela sabia que eu estaria fora do país. Sabia que Luana era nova e não questionaria um e-mail que parecia oficial. Ela criou uma conta falsa, enviou autorização fraudulenta e entrou na minha casa como se fosse dona. Não havia espaço para a defesa do erro inocente. Não é sua culpa, eu disse. E me surpreendi ao ouvir minha voz sair calma, fria. A voz da rainha do gelo, que fazia os funcionários endireitarem a coluna e prestarem atenção. Você fez o que achou que deveria fazer. Luana parecia que ia chorar. Sinto muito, dona Mariana. Eu deveria ter ligado para confirmar. O que está feito, está feito. Movi-me para a mesa, sujando o carpete caro, e peguei a prancheta com os formulários de solicitação de serviço. Me mostre tudo o que eles pediram. Luana entregou os papéis com as mãos trêmulas. Escaneei a lista e minha pressão arterial subiu a cada item. Filé mignon wagyu, R, 16000, ES, NY, Cilio, Ling, Trufas Brancas, R, Teixa, Fs, Codas de Lagosta, R, Stima Sara, Fs, MM, Ei, Um bolo personalizado de 7 andares vindo de S. ou Paulo, R, Shiva, 500, Champagne Vintage, Caixas Deal, R, Arbaim, Fs, Ssh, Efes Arranjos Flore, R, Shloshim, Efes o Quarteto de Cordas, R, 22,500, I, M,
Ai. 22.500. Servi. O de manobrista. R. 10.000. E lá no final da segunda página, o item que fez minhas mãos se fecharem em punhos: solicitação especial, abrir adega de vinhos vintage, seleção dos convidados permitida, a adega vintage, a sala trancada no subsolo onde eu mantinha minhas garrafas mais valiosas, vinhos da época do meu avô, safras raras que eu vinha colecionando e envelhecendo há anos. Algumas daquelas garrafas valiam 5.000 reais cada, e Bia tinha dado permissão a estranhos para beber. Fiz as contas na cabeça. A conta total para essa festa era de R$ 427.000, 427.000 reais. Por uma tarde fingindo ser alguém que ela não era. Luana, eu disse calmamente. A partir deste momento, você só ouve a mim, entendeu? Ela assentiu freneticamente. Sim. Dona Mariana. Fique nesta sala. Não saia. Não fale com ninguém. Se a Bia vier procurar você... Você está no banheiro. Entendido? Sim, senhora. Virei-me para sair. Então notei algo na beirada da mesa da Luana. A máquina de cartão sem fio, aquele terminal portátil preto que usamos para degustações privadas e eventos VIP, pequena, preta, do tamanho de um livro de bolso. Peguei-a e enfiei no bolso do peito do meu macacão. Vou precisar disso, eu disse. Os olhos de Luana se arregalaram, mas ela não fez perguntas. Garota esperta, saí do escritório e fui mais fundo no corredor de serviço em direção à ala de segurança. Minhas botas faziam um barulho úmido a cada passo, a lama no meu macacão começava a secar em alguns lugares, formando uma crosta dura e desconfortável contra a minha pele. Eu não me importava. Eu queria continuar suja. Eu queria parecer exatamente assim quando confrontasse Bia, enlameada, desgrenhada, um lembrete ambulante de quem realmente trabalhava para manter aquela propriedade enquanto ela brincava de casinha com luxo roubado. O escritório de segurança ficava no subsolo, acessível apenas por uma fechadura com cartão magnético. Passei meu cartão e empurrei a porta pesada. Rogério, nosso chefe de segurança, levantou os olhos de seus monitores. Ele tinha uns 50 anos, porte de ex-policial militar, cabelo grisalho cortado curto, trabalhava para minha família há 20 anos. Se alguém ia me apoiar, era o Rogério. Mariana. Ele se levantou, a expressão mudando de surpresa para preocupação. O que diabos está acontecendo? Eu vi os carros, mas a Luana disse. A Luana recebeu um e-mail falso, interrompi. A Bia está dando uma festa na minha casa sem minha permissão. O maxilar de Rogério endureceu. Quer que eu acabe com a festa. Ainda não. Move-me para a parede de monitores onde 12 telas mostravam diferentes visões da propriedade. Encontrei a que exibia a sala de jantar principal e o terraço. Primeiro, quero ver exatamente com o que estamos lidando. Puxei uma cadeira, com lama e tudo, e sentei-me para assistir à festa da minha irmã se desenrolar na câmera. A sala técnica era apertada e utilitária, paredes de concreto e equipamentos zumbindo. Cheirava a eletrônicos e café velho, as luzes fluorescentes no teto piscavam ocasionalmente, lançando tudo em um brilho duro e pouco lisonjeiro. Era o oposto do luxo que acontecia lá em cima. Aqui embaixo não havia champanhe, nem quartetos de cordas, nem ilusão de elegância. Apenas eu, Rogério e a verdade exibida em 12 monitores de segurança. Eu não troquei de roupa. A lama no meu macacão tinha secado completamente agora, formando uma carapaça rígida e desconfortável que puxava minha pele a cada movimento, coçava terrivelmente. Pedaços de terra seca caíam sempre que eu me mexia na cadeira, mas eu não me movi. Eu queria sentir esse desconforto. Eu queria que isso alimentasse minha raiva, para me lembrar exatamente por que eu estava prestes a queimar o mundo da Bia até o chão. Rogério, eu disse, meus olhos fixos nos monitores. Tranque todas as saídas. Ninguém entra, ninguém sai. Ele pegou o rádio sem hesitar. Entendido. Vou avisar a portaria. Na tela principal, assisti a festa acontecer em tempo real. Bia estava reinando no grande salão agora, cercada por convidados que pendiam de cada palavra dela. O homem alto ao lado dela, o noivo,
presumi, tinha o braço em volta da cintura dela. Ele era bonito daquele jeito genérico e privilegiado. Maxilar forte, corte de cabelo caro, o tipo de confiança casual que vem de nunca ter que se preocupar com dinheiro. Felipe, de acordo com a lista de convidados que Luana tinha me mostrado, herdeiro de uma fortuna farmacêutica, patrimônio na casa dos bilhões, o tipo de peixe grande que realizaria os sonhos da Bia, uma vida inteira de luxo sem ter que trabalhar por nada disso. O casal mais velho estava por perto, Dona Clarice, a mulher de cabelos prateados e pérolas, que tinha me olhado como se eu fosse lixo literalmente, e um homem que presumi ser o pai de Felipe, igualmente polido e aristocrático. Rogério ajustou o áudio, e de repente pude ouvi-los. Propriedade absolutamente deslumbrante, disse a Dona Clarice, sua voz nítida e culta. Há quanto tempo está na sua família, Bia, querida? A risada de Bia era musical, ensaiada. Ah, gerações! Meu bisavô construiu o casarão nos anos 20. O vinhedo é nosso desde então. Mentiras, tudo mentiras. E a gerência, continuou Clarice. Você mencionou uma administradora contratada. Uma Mariana? Sim. O tom de Bia mudou, tornando-se desdenhoso. Ela é competente, suponho. Mas pode ser difícil, muito territorial sobre as operações do dia a dia. Meus pais a mantêm por lealdade à família dela. Eles trabalham aqui há décadas, mas honestamente, ela é um pouco interesseira. Minhas unhas cravaram nos braços da cadeira. Felipe falou pela primeira vez, sua voz suave e agradável. Isso será um problema depois do casamento? Achei que você tinha dito que poderíamos usar este lugar como casa de férias. Ah, não será um problema. O sorriso de Bia era radiante no monitor. Eu disse a você. Nossos avós deixaram esta propriedade para meus pais. A Mariana é apenas uma funcionária. Depois do casamento, podemos fazer as mudanças de pessoal que quisermos. Poderíamos até transformar parte do vinhedo em um campo de golfe. Se quiséssemos, um campo de golfe. Dona Clarice bateu palmas. Que ideia maravilhosa! Senti Rogério ficar tenso ao meu lado. Chefe, ele disse baixinho. Ela acabou de cometer fraude diante das câmeras. Temos ela nas mãos. Quer que eu chame a polícia? Observei Bia na tela. Vi ela jogar a cabeça para trás e rir de algo que Felipe disse. Ela parecia tão feliz, tão confiante. Ela genuinamente acreditava que tinha se safado. Ainda não, eu disse. Rogério franziu a testa. Por que não? Porque agora ela pode alegar que foi tudo um mal-entendido, uma falha de comunicação entre familiares. Apontei para o monitor onde um garçom se aproximava de Bia com uma pergunta. Mas se ela abrir aquelas garrafas de vinho, se ela beber minha propriedade sem permissão, não é mais intenção? É crime consumado? Você quer deixar ela terminar a festa? Quero prova irrefutável. Toquei no bolso e senti o peso da maquininha de cartão. Quero que ela gaste cada centavo dessa conta. Quero que ela fique na frente desses bilhões da família Sterling e brinque de faz de conta até não poder mais voltar atrás. Entendimento surgiu no rosto de Rogério. E então você entra? E então eu entro. Ele assentiu lentamente. Certo, vou manter a equipe em espera. Mas Mariana... Ele hesitou. O quê? Ela é sua irmã. Ela me chamou de funcionária, eu disse secamente. Ela disse a estranhos que eu era gananciosa e difícil. Ela tentou roubar minha vida. Voltei-me para os monitores. Ela deixou de ser minha irmã no momento em que enviou aquele e-mail falso. Rogério não discutiu. Ele apenas assentiu e pegou o telefone. Vou deixar o contato do delegado pronto. Quando você der a ordem... Posso reportar furto qualificado. Furto qualificado. Isso significava roubo de propriedade de alto valor. Era crime inafiançável dependendo das circunstâncias. Anos de prisão se condenada, a adega sozinha empurraria o total muito além desse limite. No monitor, observei enquanto um garçom se aproximava com uma garrafa de vidro escuro, rótulo antigo, mesmo na imagem granulada da segurança. Eu a reconheci. Um Cabernet Sauvignon Safra 1998, uma das garrafas do meu avô, avaliada em R. 5000. Bia assentiu com entusiasmo. O garçom abriu, serviu 5 taças, distribuiu para Bia, Felipe e os pais dele. Eles ergueram as taças, brindaram, beberam.
Senti algo frio e duro se instalar no meu peito. Não exatamente satisfação, nem vingança, apenas certeza. Agora a gente espera, eu disse. Ficamos naquela sala técnica apertada por mais de 3 horas, uma vigília de raiva e paciência. Eu não me movi da cadeira, não tomei banho, não comi, nem fui ao banheiro, apenas fiquei lá coberta de lama seca, assistindo a festa se desenrolar em 12 telas diferentes. Rogério me trouxe água em certo ponto, e eu bebi sem sentir o gosto. Todo o meu foco estava nos monitores, catalogando cada crime, cada transgressão, cada momento da ilusão de Bia, à medida que a luz da tarde começava a desaparecer por volta das 16 horas, eles abriram uma segunda garrafa da adega vintage, mais 5.000 reais que se foram. 45 minutos depois, o buffet trouxe o Wagyu, perfeitamente selado, empratado na porcelana que herdei da minha avó. Dona Clarice declarou estar divino. Às 18 horas, Bia estava pronta para fazer seu discurso. Ela ficou no terraço com Felipe, o braço dele em volta dos ombros dela, e agradeceu a todos por terem vindo celebrar o noivado. Ela falou sobre como estava animada para começar este novo capítulo de sua vida, como era grata por ter encontrado um parceiro que a entendia. Ela não me mencionou uma única vez. Isso é difícil de assistir, murmurou Rogério. Eu não disse nada. A lama seca estava rachando nos meus braços agora, caindo em pequenos flocos no chão. Minha pele por baixo parecia em carne viva e irritada. Eu dei as boas-vindas ao desconforto, deixei-me sentir. Deixei que afiasse a borda da minha raiva em algo limpo e cirúrgico. Por volta das 18h45, Dona Clarice puxou Bia para uma conversa particular no escritório, biblioteca. Mudei o áudio para aquela sala. Muito impressionada com a propriedade, dizia Clarice. Felipe sempre quis um refúgio na região dos vinhos. Se você fala sério sobre disponibilizar isso após o casamento, gostaria de discutir. Termos. A voz de Bia foi cautelosa. Um acordo financeiro. Compraríamos uma participação na propriedade, é claro. Tornar-nos sócios da sua família. Estou pensando em algo na vizinhança de 15 milhões de reais. 15 milhões por uma parte da propriedade que Bia não possuía. Senti Rogério olhar para mim, mas mantive os olhos na tela. Isso é muito generoso, disse Bia lentamente. Pense nisso. Clarice deu um tapinha na mão dela. Fale com seus pais. Podemos pedir aos nossos advogados para redigirem algo na próxima semana. Bia sorriu. Definitivamente vou discutir isso com eles. Ótimo. Clarice se levantou. Agora, vamos voltar para a festa. Acredito que vão cortar o bolo. Elas saíram do escritório. Mudei de volta para o feed do salão principal. Ela vai vender sua propriedade para eles, disse Rogério. Esse é o jogo dela. Usar o noivado para ganhar confiança e depois intermediar um negócio imobiliário falso. Eu sei. Deveríamos parar isso agora, antes que vá mais longe. Ainda não. Ele bateu a mão na mesa. Mariana, isso não é mais apenas sobre a festa. Ela está armando um golpe que pode colocá-la na cadeia federal. Ótimo. Ela é sua irmã? Finalmente olhei para ele. Ela deixou de ser minha irmã quando decidiu que eu era descartável? Quando olhou para tudo que eu construí e achou que podia simplesmente tomar? Levantei-me. Lama seca chovendo do meu macacão. Eu dei chances a ela. Rogério, emprestei dinheiro, ofereci um emprego aqui, trabalho real com salário real. Ela recusou porque não era glamouroso o suficiente. Ela queria as recompensas sem o esforço. E agora ela está tentando roubar. Então você vai deixar ela cometer fraude na câmera. Vou deixar ela cometer todos os crimes que for capaz. E então vou garantir que ela enfrente todas as consequências que merece. Rogério ficou quieto por um longo momento. Então ele assentiu. Tudo bem. Você quem manda, chefe. No monitor, a festa atingiu seu auge. Os convidados se aglomeraram enquanto o enorme bolo era trazido 7 andares. De pasta americana branca e folha de ouro, coberto com flores de açúcar que provavelmente custavam mais do que as alianças de casamento da maioria das pessoas, Bia e Felipe ficaram juntos segurando a faca, sorrindo para um fotógrafo que eu nem tinha notado até agora. Eles cortaram a primeira fatia juntos, deram mordidas um na boca do outro, se beijaram enquanto todos aplaudiam. O relógio na parede bateu 7 horas.
4 horas desde que a rolha de champanhe tinha atingido meu ombro. 4 horas assistindo minha irmã brincar de faz de conta na minha casa com as minhas coisas. Toquei no meu bolso e senti a maquininha de cartão. O peso dela era tranquilizador. Sólido, real. É hora, eu disse. Rogério se levantou. Quer a equipe de segurança. Reúna-os, eu disse. Mas me deixe entrar primeiro. Quero que eles me vejam sozinha. Entendido. Caminhei até a porta. Depois parei. Rogério, deixe o contato da polícia pronto. Se ela não cooperar, vou prestar queixa imediatamente. Pode deixar? Saí da sala técnica e caminhei de volta pelo corredor de serviço, refazendo meus passos enlameados de mais cedo. Mas desta vez, eu não estava me escondendo. Eu não estava me esgueirando pela minha própria propriedade como uma criminosa. Desta vez, eu estava caminhando em direção ao salão principal com propósito. A maquininha de cartão pesava no meu bolso. Na minha mente, repassei os números mais uma vez. R. 427. 000. Furto qualificado. Estelionato. Invasão de propriedade. Falsidade ideológica. Bia tinha construído para si mesma uma armadilha feita de taças de champanhe e mentiras. E agora ela estava parada no meio dela, sorrindo para as câmeras, sonhando com milhões. Eu estava prestes a desarmá-la. Cheguei à porta de serviço que levava ao salão principal, coloquei a mão na maçaneta, respirei fundo uma vez, e então a empurrei, e entrei na luz. As portas principais da sala de jantar não apenas se abriram, foram escancaradas. Eu não esperei por um anúncio, caminhei direto para dentro. Minhas botas de borracha aterrissaram com um baque pesado e úmido contra o chão de mármore polido, deixando pegadas barrentas a cada passo. Meu macacão estava incrustado de terra seca que descascava enquanto eu me movia, criando uma trilha de sujeira através do tapete branco imaculado de Dona Clarice. Meu cabelo, que eu deliberadamente deixei selvagem e embaraçado, pendia em tufos emaranhados ao redor do meu rosto. Eu podia sentir a lama seca rachando nas minhas bochechas quando tranquei o maxilar. O contraste era perfeito. Ao meu redor, um mar de seda e cetim, taças de champanhe e colares de pérolas, penteados de R$ 1.000 e saltos de grife. O ar cheirava a perfume caro e canapés sofisticados. Lustres de cristal lançavam tudo em um brilho dourado e quente. E lá estava eu, o monstro do pântano no baile. Cada olho naquela sala travou em mim. Conversas morreram no meio da frase. O garfo de alguém tilintou contra o prato. No canto, um convidado engasgou audivelmente, a mão voando para a boca. Eu não olhei para nenhum deles. Meus olhos encontraram a mesa de Dona Clarice no canto de trás, a posição de poder naturalmente, e caminhei direto para ela. Cada passo ecoava no silêncio repentino. Baque, craque, baque, craque. Bia me viu primeiro. Ela se levantou tão rápido que a cadeira raspou para trás. Você deveria estar em... Passei a mão por cima do ombro de Felipe, passando pelo prato intocado dele de salmão, e envolvi meus dedos enlameados no gargalo da garrafa de vinho sentada no centro da mesa deles. O Cabernet Sauvignon Safra 1998. Levantei-a contra a luz, examinando o rótulo com cuidado exagerado. A garrafa já estava aberta, respirando em um decânter de cristal que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Cerca de 1/3 tinha sido servido nas taças ao redor da mesa. Rogério, eu disse, minha voz ecoando pela sala silenciosa. Atrás de mim, as portas se abriram novamente. Rogério entrou, ladeado por 2 seguranças uniformizados. Eles não sacaram armas, mas ficaram parados com uma precisão militar que sugou o oxigênio da sala. Não me lembro de assinar uma ordem de liberação para esta safra de 1998, eu disse. Sem tirar os olhos da garrafa, Rogério puxou um tablet da jaqueta, fez um show de rolar a tela. O rosto dele permaneceu profissionalmente neutro. Nenhuma ordem de liberação existe, Dona Mariana. Chequei o registro de estoque 2 vezes. Girei a garrafa lentamente, deixando todos darem uma boa olhada. Porque o valor de mercado desta safra particular é de R$ 5.000 a garrafa. Ouvi os sussurros começarem. Então uma onda de choque se movendo pela multidão. 5.000. Ela está brincando, ela disse por garrafa.
Coloquei a garrafa na mesa com um baque deliberado e virei toda a minha atenção para Bia. Minha irmãzinha tinha ficado absolutamente branca, até os lábios dela tinham perdido a cor, fazendo o batom cuidadosamente aplicado parecer berrante contra a pele. Receptação de mercadoria roubada acima de 10 mil reais, disse eu em tom de conversa, é crime inafiançável, e considerando que você já consumiu uns 1.700 reais desta garrafa em particular, e posso ver pelo menos mais 2 vazias naquela mesa lateral, apontei com minha mão suja para as garrafas descartadas. Estamos bem acima desse limite. Felipe começou a se levantar. Agora espere. Apenas sente-se, disse Dona Clarice calmamente. Ele sentou, puxei a maquininha de cartão sem fio do bolso do meu macacão. Um pedaço de lama seca caiu dela e pousou na toalha de mesa branca. É assim que funciona, Bia. Você vai pagar os R$ 427.000 que debitou nas contas desta propriedade agora, ou vai sair daqui na viatura da Polícia Militar, sua escolha. Eu não. Isso é loucura. A voz de Bia afinou. É minha festa de noivado. Você não pode simplesmente, estelionato. Levantei um dedo. Aquele e-mail falso que você enviou fingindo ser eu, isso é fraude. Crime federal. Outro dedo. Invasão de propriedade. Você não está autorizada a estar nesta propriedade. Um terceiro dedo. Furto qualificado. Acabamos de cobrir esse. Sorri, e sabia que não era um sorriso bonito. Quer que eu chame o delegado, ele está de prontidão. 5 minutos daqui. Posso te colocar algemada antes que a sobremesa seja servida? Você está blefando. Mas a mão de Bia tremia enquanto ela alcançava a bolsa. Tente a sorte. A sala tinha ficado tão quieta que eu podia ouvir o gelo derretendo no copo de água de alguém a 3 mesas de distância. Bia puxou o cartão com dedos trêmulos. Era um cartão premium. Notei o tipo que não tem limite pré-estabelecido, mas depende da análise. O tipo que ela provavelmente convenceu algum gerente de banco a lidar com base em seu casamento iminente com a riqueza. Estendi a máquina. Ela passou. Todos nós esperamos. A máquina apitou uma vez, 2 vezes, então exibiu em letras vermelhas brilhantes. Transação recusada. Ah, que pena. Isso não é possível, sussurrou Bia. Ela pegou o cartão de volta, encarou-o como se ele a tivesse traído pessoalmente. Tente de novo. Não me movi. A máquina funciona perfeitamente. Quer tentar outro cartão? Eu não tenho outro cartão, mãe. Ela se virou desesperadamente para nossa mãe, que estava sentada a 2 mesas de distância, parecendo que queria afundar no chão. Mãe, seu cartão. Eu preciso. Acontece que 427 mil reais está um pouco acima do limite de crédito dela. Engraçado como isso funciona. A respiração de Bia tinha ficado rasa e rápida. Território de ataque de pânico. Mas eu ainda não tinha terminado. Então, aqui está o que está acontecendo, Bia. Você tem exatamente 2 opções. Opção 1. Você paga o que deve agora com dinheiro ou um cartão válido. Opção 2. Eu presto queixa, você é presa por múltiplos crimes, e toda essa festa se torna uma cena de crime. O champanhe para de fluir, o buffet é fechado, e todas essas pessoas adoráveis, gestei ao redor da sala, têm a chance de ver você fazer a caminhada da vergonha no seu vestido de noivado. Pessoalmente, acho a opção o melhor para todos os envolvidos, mas sou flexível. Ela não pode pagar. Felipe finalmente encontrou a voz. Você não vê que ela não tem. Apenas, vamos resolver algo, faremos um plano de pagamento, ou um plano de pagamento. Deixei as palavras pairarem no ar. Eu não vendo fiado para bens roubados. Não é assim que funciona, Felipe. Uma cadeira arrastou, Dona Clarice se levantou, a sala inteira parecia prender a respiração. Dona Clarice era o tipo de mulher que comandava a atenção sem tentar. 70 anos de riqueza herdada e poder social, irradiando dela como o calor do asfalto. Seu cabelo prateado estava preso em um coque elegante. Seu vestido azul marinho provavelmente custava mais do que minha caminhonete. Brincos de diamante capturavam a luz quando ela se movia. Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim. Eu estava coberta de lama, meu cabelo era um desastre. Eu estava usando botas de borracha na festa de noivado da neta dela. Por todas as medidas sociais, eu deveria estar abaixo da atenção dela.
algo a ser removido pelos funcionários, um constrangimento a ser tratado discretamente. Mas Dona Clarice não parecia envergonhada. Ela parecia estar avaliando. Seus olhos viajaram das minhas botas enlameadas para o meu macacão manchado, para o meu cabelo emaranhado, e depois de volta para o meu rosto. E naquele momento, vi algo mudar na expressão dela. Foi sutil, um leve estreitamento dos olhos, uma pequena peculiaridade no canto da boca. Reconhecimento. Não de mim exatamente, reconhecimento do que eu era. Uma predadora olhando para outra predadora, uma mulher que entendia o poder olhando para outra mulher que tinha acabado de demonstrá-lo. Ela desprezava a Bia. Eu podia ver isso claramente agora. Desprezava o interesse, a manipulação, a ganância transparente. Mas eu... A mulher que tinha invadido a festa de noivado do neto parecendo uma criatura do pântano, que tinha encurralado a futura nora com precisão fria, que tinha escolhido a humilhação pública como arma, a mim, ela respeitou. Dona Clarice enfiou a mão na bolsa clutch e tirou um cartão. Não qualquer cartão, um American Express Centurion preto. O monstro apenas para convidados, aquele sem limite de gastos algum. Ela o colocou na mesa com um clique suave. Paciela disse, R. 427, 000. Ai meu Deus! O rosto de Bia se iluminou com um alívio desesperado. Ah, obrigada, Dona Clarice. Eu sabia que a senhora ente. Quei-lhe a boca. As duas palavras foram entregues com tal precisão fria que a boca de Bia se fechou no meio da sílaba. Clarice não olhou para ela. Ela manteve os olhos em mim. Não estou pagando por ela. Estou pagando para comprar o silêncio. Existe uma diferença. Nós nos entendemos, senhorita Almeida. Peguei o cartão, passei pela máquina, a aprovação veio em menos de 2 segundos. Transação aprovada. R. 427, 000. Estendi o comprovante, Clarice pegou, dobrou precisamente ao meio e guardou na bolsa. Então fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Olhei para Rogério e fiz um único e leve movimento negativo com a cabeça. A mão dele se afastou do rádio, a polícia sentada na viatura a 5 minutos dali, pronta para agir, ficaria onde estava. Isso estava feito, era um acordo civil. Dinheiro tinha trocado de mãos, a dívida estava paga. Eu não precisava da minha irmã algemada e com foto na delegacia, eu só precisava dela quebrada. E a julgar pelo jeito que ela estava tremendo, pelas lágrimas começando a trilhar pela maquiagem, pela devastação absoluta no rosto dela, ao perceber o que tinha acabado de acontecer, que a futura sogra a tinha comprado como propriedade, que todos naquela sala tinham acabado de vê-la chegar ao fundo do poço, eu tinha conseguido. Clarice virou-se para enfrentar Bia pela primeira vez. Minha advogada chegará amanhã de manhã às 9 horas. Você assinará todos os documentos que ela colocar na sua frente? Você não vai discutir. Você não vai negociar. Você não vai ligar para sua mãe ou sua irmã ou qualquer outra pessoa para pedir conselhos. Você entendeu? Bia assentiu mudamente. Eu fiz uma pergunta. Sim, a voz de Bia falhou. Sim, eu entendo. Ótimo. Clarice endireitou sua postura já perfeita. O casamento prosseguirá conforme planejado. O sobrenome da nossa família não será associado a roubo ou escândalo. Você vai sorrir. Você será graciosa. Você será a nora perfeita. O sorriso dela era afiado como uma navalha. E você vai se lembrar, todos os dias, de exatamente quanto você me custou. Cada mensagem de texto, cada compra, cada decisão que você tomar, eu saberei. Considere-se sob nova gerência. Ela se virou de volta para mim e estendeu a mão. Olhei para minha palma enlameada, depois de volta para ela. Não aperto mãos quando estou imunda assim, eu disse. Mulher inteligente. Clarice quase sorriu. Quase. Meu filho é um idiota, mas minha advogada é excepcional. Seu vinho será compensado pelo valor total de mercado pelo empréstimo de hoje. Você terá um cheque até segunda-feira. Não é necessário, não é sobre necessidade, é sobre fazer negócios corretamente. Ela olhou ao redor da sala para todos os rostos congelados e encarando. Sugiro que todos voltem aos seus jantares. O entretenimento da noite foi concluído. Como se alguém tivesse virado um interruptor, a sala voltou à vida. Conversas recomeçaram mais altas do que antes, zumbindo com fofocas.
O quarteto de cordas começou a tocar novamente. Garfos tilintaram contra pratos. Olhei para Bia, uma última vez. Ela tinha afundado na cadeira, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Felipe sentou ao lado dela, inútil como sempre, dando tapinhas nas costas dela com toda a eficácia de uma toalha de papel molhada. Examinei a sala em busca dos meus pais. Eles estavam parados perto da mesa do buffet, congelados. O rosto da minha mãe estava vermelho de fúria. Meu pai parecia pálido. Eles me viram olhando e começaram a se mover em minha direção. A boca da minha mãe já se abrindo para lançar algum sermão sobre família e perdão, e como eu pude fazer isso, Rogério, eu disse calmamente: escolte o senhor e a senhora Almeida para fora da propriedade. Eles não são mais bem-vindos na vinícola. Você não pode. Minha mãe começou assim que chegou perto o suficiente para ser ouvida. Eu posso, eu fiz a Deus. Rogério se moveu entre nós como uma parede. 2 de sua equipe se materializaram ao lado dele. Meus pais tiveram o bom senso de não discutir. Não aqui, não agora, não na frente de Dona Clarice e metade da elite social da Serra Gaúcha. Virei-me e caminhei de volta em direção às portas, minhas botas enlameadas fazendo aquele baque pesado e satisfatório a cada passo. Atrás de mim, ouvi a voz clara e potente de Clarice. Alguém traga uma taça de vinho decente para esta moça. Não o vintage roubado, algo apropriado. Sorri enquanto empurrava as portas para o ar frio da noite. A lama nas minhas roupas não era sujeira. Era uma medalha de honra, e eu tinha acabado de ganhar a guerra. 6 meses depois, estou parada no meio do vinhedo norte, e o mundo está pesado com frutas. As uvas Merlot pendem em cachos grossos das videiras, sua pele roxa escura quase preta no sol do fim da tarde. Estendo a mão e seguro um cacho na palma, sentindo o peso dele, a firmeza. Perfeito, mais uma semana, e começaremos a colheita. Graças à minha decisão de voltar mais cedo naquela sexta-feira, de priorizar as videiras sobre uma viagem falsa a Paris, salvamos toda a safra. O sistema de irrigação que precisava de ajuste de emergência, a situação da praga que exigiu intervenção imediata, o padrão climático que teria sido catastrófico se deixado sem gerenciamento por mais 3 dias, tudo controlado, tudo salvo. O dano financeiro dessa decisão, cerca de R$ 4.000 em depósitos perdidos para o hotel em Paris e mais alguns milhares pela passagem de primeira classe cancelada. O ganho financeiro, esta colheita sozinha gerará perto de R$ 2,5 milhões em receita, uma vez engarrafada e distribuída. Sou muito boa em matemática. Essa é uma taxa de câmbio favorável. Uma brisa move-se pelo vinhedo, agitando as folhas, carregando o cheiro doce e penetrante de uvas amadurecendo. Minhas botas limpas desta vez, botas de trabalho práticas em vez das monstruosidades de borracha daquela noite, trituram no caminho de cascalho entre as fileiras. O sol está quente nos meus ombros, o céu está naquele tom particular de azul do sul que faz você entender por que as pessoas pagam milhões por propriedades aqui. Meu telefone vibra, puxo-o e vejo uma mensagem de Rogério. Fotos do casamento dos Sterling caíram nas redes sociais hoje. Pensei que você gostaria de saber. Eu não preciso olhar para elas. Eu já sei exatamente o que elas mostram. O casamento prosseguiu conforme planejado, é claro. Após o desastre da festa de noivado, com toda a pompa e circunstância que Dona Clarice pôde arranjar, Bia teve seu local de conto de fadas, seu vestido de grife, seu bolo de 5 andares, seu quarteto de cordas e pétalas de rosa, e tudo o que ela sempre sonhou. Ela também ganhou sua sentença de prisão, porque Bia agora é a Soara, Felipe, vivendo no complexo da família dele, e ela bem que poderia estar usando uma tornozeleira eletrônica. A advogada de Clarice, que é de fato excepcional, redigiu um acordo pós-nupcial blindado que essencialmente transformou Bia em uma funcionária muito bem vestida. Cada compra acima de R$ 2.000 requer aprovação prévia, cada mensagem de texto, cada ligação telefônica, cada almoço com amigos é monitorado e gerenciado. Ela tem uma mesada para roupas, uma conta de gastos pessoais com limites estritos e absolutamente zero autonomia financeira. Ela conseguiu exatamente o que queria: riqueza, status, o sobrenome poderoso.
Ela só teve que trocar sua liberdade por isso. Minha mãe me chama de cruel por permitir isso. Ela me enviou 17 mensagens de texto no último mês, cada uma variação do mesmo tema. Como você pode deixar a Clarice tratar sua irmã assim? Como você pode ficar parada assistindo a Bia sofrer? Você não tem compaixão? Lealdade à família. Eu apago todas sem responder. Porque aqui está o que minha mãe não entende. O que ela nunca entendeu. Eu não fiz nada com a Bia. Bia fez suas escolhas, ela escolheu roubar, ela escolheu mentir, ela escolheu cometer fraude e invasão e furto qualificado. Ela escolheu tentar manipular e trapacear seu caminho para a riqueza. Tudo o que fiz foi me recusar a ser a vítima dela. Tudo o que fiz foi impor consequências, e quando Dona Clarice se ofereceu para lidar com essas consequências do jeito dela, para comprar a conformidade e o comportamento futuro de Bia. Com a única coisa que Bia valorizava acima de tudo, dinheiro e status, eu não fiquei no caminho. Clarice e eu temos um entendimento agora. Não somos amigas. Não marcamos almoços nem trocamos cartões de Natal, mas nos respeitamos, nos reconhecemos. Duas mulheres que entendem que o poder não é dado, é tomado, e que às vezes a gentileza mais cruel é deixar as pessoas enfrentarem as consequências naturais de suas ações. Ela me envia uma caixa de vinho todo mês, rótulos premium, devidamente liberados do estoque com toda a documentação correta. Eu envio atualizações trimestrais sobre o desempenho da vinícola e ocasionalmente dou consultoria sobre os investimentos em vinho dela. É um bom arranjo. Meus pais, por outro lado, estão permanentemente banidos da vinícola Almeida. Eles não contestaram. Depois da festa de noivado, depois de serem escoltados para fora da propriedade pela segurança, eles pareceram finalmente entender que seus dias de facilitadores tinham acabado. Sem mais empréstimos de emergência para a Bia, sem mais tentativas de me fazer sentir culpada para salvá-la, sem mais jantares de família onde se espera que eu apenas perdoe e esqueça e finja que está tudo bem, eles fizeram a escolha deles. Eles escolheram a Bia. Eles escolheram apoiar o roubo e as mentiras dela até o momento em que se tornou publicamente inegável. Então, eu escolhi a mim, e a vinícola, e um futuro sem parasitas. Luana, a propósito, pediu demissão 2 semanas após o incidente. Ela me enviou um e-mail de demissão que eram 3 parágrafos de desculpas e um parágrafo de aviso prévio. Aparentemente, a culpa de ter sido manipulada para cometer fraude corporativa, mesmo sem saber, foi demais para ela. Ela está trabalhando em uma vinícola turística agora, servindo degustações e vendendo saca-rolhas de lembrança. Combina mais com ela. Caminho até o final da fileira do vinhedo e olho para trás em direção ao casarão principal. O sol está começando a baixar, pintando tudo em tons de ouro e âmbar. O prédio parece quase etéreo nesta luz. Toda pedra elegante e arcos curvos, gerações de história familiar envoltas em era e graça envelhecida. É meu, totalmente, completamente, sem dúvida, sem mais empréstimos de emergência sendo desviados para sustentar os delírios de outra pessoa, sem mais estoque desaparecendo misteriosamente para eventos familiares, sem mais ter que escolher entre ser uma boa irmã e ser uma boa dona de negócio. Eu escolhi o negócio. Descobri que essa foi a decisão certa. Meu telefone vibra novamente. Desta vez, é uma mensagem do meu gerente de vinhedo. Equipe de colheita confirmada para a próxima semana. Tudo certo, chefe. Sorrio e digito uma confirmação rápida. Então caminho de volta para o casarão. Parando na sala de degustação no caminho, seleciono uma garrafa da coleção de reserva não à safra de 1998, algo mais novo, mas igualmente bom, e me sirvo uma taça. O vinho tem a cor de rubis na luz fraca, complexo e rico com notas de amora e carvalho. Levo-o para fora, para o terraço, onde posso assistir ao sol terminar de se pôr sobre minhas videiras. A lama no meu corpo naquela noite não foi humilhação, não foi a marca de alguém que tinha sido degradado ou rebaixado, foi a armadura, foi uma declaração, foi a prova de que eu tinha priorizado o que importava às videiras, a colheita, o trabalho real, acima das aparências e da performance social. E quando entrei naquela sala de jantar parecendo um monstro do pântano,
Eu não era quem deveria ter ficado envergonhada. Eles eram Bia e Felipe e todas aquelas pessoas em suas roupas de grife, bebendo vinho roubado, celebrando fraude. Eles eram o constrangimento, eles eram os que negociavam mentiras, roubo e status vazio. Eu era apenas a mulher que estava trabalhando, que estava fazendo algo real, valioso e produtivo, enquanto eles brincavam de se vestir e fingiam que o mundo deles importava. Bebo meu vinho e observo as estrelas começarem a aparecer no céu escurecendo. Valeu a pena? Essa é a pergunta que minha mãe continua fazendo. Valeu a pena destruir seu relacionamento com sua irmã? Valeu a pena separar a família? Valeu a pena ser tão fria, tão cruel, tão implacável? Aqui está minha resposta. Olhe para o meu vinhedo. Olhe para a minha colheita. Olhe para o meu negócio prosperando, crescendo e sucedendo. Olhe para mim aqui de pé, livre de dívidas, livre de parasitas. Livre. Sim. Valeu a pena. Então, é aqui que passo a palavra para vocês, porque genuinamente quero saber o que pensam. Minha irmã conseguiu seu casamento dos sonhos, seu marido rico, seu lugar na sociedade. Ela conseguiu tudo o que disse que queria. O fato de ter vindo com condições ok, mais parecidas com correntes, não é culpa minha. Ela fez suas escolhas. Minha mãe diz que sou cruel. Ela diz que eu deveria ter lidado com isso em particular. Deveria ter colocado um vestido bonito. Deveria ter confrontado Bia calmamente sem humilhar, lá, na frente de 100 convidados. Ela diz que deixar Clarice escravizar Bia por dinheiro me torna tão ruim quanto as pessoas que afirmo desprezar. Mas aqui está minha pergunta para vocês. Opção A. Eu fui longe demais, deveria ter me limpado, colocado algo apresentável e lidado com toda a situação a portas fechadas. Teria sido a coisa certa a fazer. Opção B. Ou a entrada cheia de lama foi a jogada de poder perfeita. Entrar lá, parecendo que tinha acabado de rastejar para fora de um pântano, mostrando a todos exatamente onde eu estive e o que estive fazendo enquanto eles jogavam seus jogos sociais, foi a única maneira de provar meu ponto. Me digam nos comentários, você teria chamado a polícia e prestado queixa? Teria aceitado o dinheiro da Clarice e ido embora? Ou teria feito algo completamente diferente? Leio cada um deles e acreditem. Depois de 6 meses das viagens de culpa da minha mãe, eu poderia usar alguma perspectiva externa. Porque de onde estou, no meu vinhedo com meu vinho, assistindo minha colheita amadurecer sob um pôr do sol brasileiro, acho que fiz exatamente a escolha certa. Mas talvez seja só eu. O que vocês acham?